Esse apelo da world music continua vibrante no som da Björk, né? Que coisa impressionante. Você vê que essa tradição continua emergindo, continua sacolejando a nossa imaginação sobre a Islândia misteriosa. Que coisa fantástica, meus amigos, que coisa fantástica. E aí entra um problema aí que me parece interessante da gente propor a discussão. Diga lá. Se ele cria, em grande medida, essa persona da Björk, ela também tem exigências que ultrapassam a imposição da criação que ele produz. Não? Você não pensa algo assim? Eu lembro de ter lido, inclusive, que ela... Aliás, vamos falar, inclusive é importante dar um crédito. A relação do Gondry com a Björk está bastante bem descrita na tese do Rodrigo Barreto, mentor do nosso componente aqui, o cara dos videoclipes, descreveu bem, e ele coloca vários momentos em que ela dá entrevistas falando que, eu pedi isso, pedi aquilo. O diretor não tem autonomia completa, não é uma criação livre dele. Uhum. Agora, a Islândia, como você estava colocando, a Islândia misteriosa. O que é mistério? O que dá essa impressão de mistério para você no clipe? Eu ligo a figura da Björk a uma lenda, na verdade uma lenda, uma história, sei lá o que é, de uma empresa francesa que foi contratada para construir uma estrada na Islândia, que passava por uma montanha. Uhum. E no meio dessa estrada tinha um montinho de pedra, né? Tem até um documentário sobre isso. Como chama? Lembra o nome, não? O documentário? O Povo Invisível. Para mim o mistério vem muito dessas coisas, que são lendas contemporâneas, inclusive. E parece que um maquinário de alta tecnologia levado pela empresa francesa parou e não tinha jeito dele se mover. Aí foram perguntar para alguém da região e eles falaram: aí mora um povo invisível. Se vocês não pedirem licença, as máquinas não vão passar. Bom, depois... Estava no montinho de pedra ou na montanha? A montanha, no meio da trilha onde estava sendo construída a estrada, tinha esse montículo de pedra que era uma coisa meio ritualística que estava ali. Uhum. É claro que a alta tecnologia, os engenheiros não acreditaram na conversa do morador, mas o fato é que trocaram os equipamentos e as máquinas não andavam. Num dado momento, o engenheiro-chefe foi procurar alguém da vila e falou: como é que eu me comunico com eles? Bom, não preciso dizer que aí as máquinas passaram, né? Bom, e a Björk é a mulher das máquinas. Ela é ultra... Mas também das bruxas, né? Ela tem esse hibridismo dela que é muito legal. Eu vou associar a sua provocação aí uma seguinte, de novo falar um pouquinho do Gondry. Eu reparei de novo nesse clipe ele mostrando o artesanato, o rudimento de um filme. Aliás, até pega uma linguagem de cinema preto e branco ali dos anos 20 e 30 e imagens muito simples que parecem de filmes de época mesmo, antigos, né? Os aviõezinhos muito simples, um efeito especial intencionalmente tosco. Pobres, é verdade. Mas muito funcionais. Eles tocam a gente de uma forma que ele te coloca num mundo assim, de sonhos, um mundo onírico. Aliás, usa a imagem aí do sonho, né? Ela sonhando e tal, ela pequenininha, grandona, aquela história. Mas ainda, eu acho que dá para perceber no Gondry uma filiação a duas escolas que a gente costuma pensar, que é, por um lado, o surrealismo, né? Imagens que trazem um problema concreto, a sensação do mundo, né? O mundo passa a não ser mais sólido, é um mundo que vai se remoldando, se desmanchando, mas também por essa ligação, por fazer assunto o tempo inteiro a cultura pop, eu vejo uma ligação também com a pop art. Isso aí são dois movimentos eruditos que se combinam, me parece que estão ali, mas aí eu peço até uma outra provocação ao senhor. Será que ele que foi atrás desses movimentos, o surrealismo e a pop art, ou bem o contrário, o surrealismo e a pop art que foram encontrar essa distorção do mundo no mundo pop da cultura do cinema, da música popular, dos quadrinhos, das revistas ilustradas? Não é? Porque fala assim, bom, ele tem traços dessas vanguardas? Tem.
Mas será que essas vanguardas não foram elas que foram se alimentar nesse mundo da imagem fragmentada da cultura popular? É muito legal essa provocação, porque enquanto eu fiquei assistindo o vídeo, depois que você falou sobre o surrealismo, eu lembrei de um filme do surrealismo que chama Um Cão Andaluz, e que tem muito desse movimento aí que você está falando. Então eu acho que pode ter acontecido exatamente essas duas coisas. Ele se alimenta nessa fonte de cultura, mas também ela se alimenta dele. É rico, hein? É rico. Discutam vocês aí.